Meus irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco. Toda segunda-feira a gente se reúne para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. E dando continuidade ao estudo do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos hoje estudar um tema muito interessante e que vai mexer muito com toda a nossa sensibilidade, uma vez que o tema é perda das pessoas amadas. Não é sem motivo que o Evangelho vem para nos consolar através do Espiritismo. As lições dos bons espíritos nos mostram a importância de valorizar a vida, mas reconhecer a magnitude e a grandeza e a beleza do que é ser espírito. À luz do Espiritismo, vamos compreender o porquê do sofrimento e o porquê da aceitação. Mas antes, vamos fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, divino amigo, cobre-nos com teu manto sagrado e nos dá a tua paz. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a vencer as nossas dificuldades. Nos dá a tua bênção amiga e permita que possamos hoje estudar essa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo sob o teu olhar e contando com a indispensável presença dos nossos mentores espirituais, dos nossos amigos espirituais. Sê conosco, divino amigo. Assim seja. Pois bem, meus irmãos, e dentro do contexto da temática de hoje, do nosso estudo, eu trago a mensagem Como Pedes. E Emmanuel nos faz uma corretiva muito sensível a respeito das nossas rogativas. Ouçam. Está no livro Caminho, Verdade e Vida, através da mediunidade de Chico Xavier, sob a orientação do seu mentor espiritual Emmanuel. E a mensagem é a seguinte: Como pedes? Que assim começa. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Jesus disse, e João nos traz no capítulo 16, versículo 24 da Bíblia. E Emmanuel vem explicar. Em muitos recantos, encontramos criaturas desencantadas da oração. Não prometeu Jesus a resposta do céu aos que pedissem no seu nome? Muitos corações permanecem desalentados porque a morte lhes roubou um ente amigo. Porque desastres imprevistos lhes surgiram na estrada comum. Entretanto, repitamos. O Mestre Divino ensinou que o homem deveria solicitar em seu nome. Por isso mesmo, a alma cresce, convicta da própria fragilidade. Deveria interrogar a consciência sobre o conteúdo de suas rogativas ao Supremo Senhor, no mecanismo das manifestações espirituais. Estará suplicando em nome do Cristo ou das vaidades do mundo? Reclamar em virtude dos caprichos que obscurecem os caminhos do coração é atrair ao divino sol a poeira das inquietações terrenas. Mas pedir em nome de Jesus é aceitar-lhe a vontade sábia e amorosa, é entregar-se-lhe de coração para que nos seja concedido o necessário. Somente nesse ato de compreensão perfeita do seu amor sublime encontraremos o gozo completo, a infinita alegria. Observa a substância de tuas preces. Como pedes? Em nome do mundo ou em nome do Cristo? Os que se revelam desanimados com a oração confessam a infantilidade de suas rogativas.
Tá aí. Esse puxão de orelha do Emmanuel, para que nós possamos refletir sobre nossas preces, nossas orações. Como pedimos? Em nome do mundo ou em nome de Jesus? Repito a mensagem destacada por Emmanuel. O nosso tema de estudo do Evangelho está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, versículo 21, que é uma mensagem do Espírito Sansão, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris. Essa mensagem foi nos revelada no ano de 1863, lá em Paris. E a mensagem se chama Perda das Pessoas Amadas. Vamos ver as instruções desse Espírito. Quando a morte se faz presente nas nossas famílias, levando sem critério os jovens antes dos velhos, dizeis muitas vezes: Deus não é justo, já que sacrifica aquele que é forte e com um futuro pela frente para conservar aqueles que já viveram longos anos cheios de decepções. Leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada. Parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. A gente já dá uma pausa para você ver a forma como esse Espírito vem constituindo o seu raciocínio. Ele vem trazendo de imediato aquelas emoções que, a priori, são emoções meramente materiais. Não são emoções espirituais. Vamos ver o que ele continua nos dizendo. Criaturas humanas, é nisto que tendes necessidade de vos elevar acima do plano terreno da vida, para compreender que o bem está muitas vezes onde se acredita ver o mal. A sábia previdência, onde se acredita ver a cega fatalidade do destino. Porque medir a justiça divina pelo amor, pelo valor da vossa. Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, vos impor penas cruéis? Olha a continuidade desse texto. Nada se faz sem um objetivo inteligente. E tudo o que acontece tem sua razão de ser. Se meditasseis melhor o porquê das dores que vos atingem, encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossos míseros interesses seriam uma consideração secundária que desprezaríeis ao último plano. Compreende o contexto desse Espírito quando ele diz que a gente ainda animaliza muito os nossos desejos? É certo que é muito difícil aceitar a morte de um ente querido. É certo achar os motivadores da morte. Mas se a gente começar a olhar pelo olhar do Espírito, nós vamos compreender que existe um ciclo natural desenvolvido por Deus. E que Deus, na sua imensa bondade e sabedoria, não iria permitir que nós sofrêssemos mais. Quem sabe o que estava resguardado para esses espíritos que desencarnaram prematuramente ao nosso olhar. E eu digo ao nosso olhar porque fica uma pergunta. Esses espíritos realmente desencarnaram prematuramente? Será que não estava no seu plano uma morte diferente da que está acontecendo? Vamos falar exatamente do hoje. Já pensou se aquele espírito que está morrendo hoje por Covid, um exemplo muito prático para os nossos tempos atuais, saísse de casa para trabalhar e não retornasse? E não retornasse porque uma bala perdida o encontrou? Um assalto? Um acidente de carro? Qual seria o tamanho da dor nessas circunstâncias? Não, mas a pessoa ficou semanas, mês,
hospitalizado e foi piorando a cada dia? Será que esse tempo em que a pessoa ficou no hospital, com todo aquele processo, vou dizer assim, degenerativo que uma doença como essa causa no organismo da pessoa, não serviu para nos fazer compreender de que a morte era inevitável e que deveríamos passar a pensar de uma forma maior para confortar o espírito para aceitar também a morte? Que a morte é só da matéria e que o espírito permanece? E que nós precisamos, nessa grandeza que é o espírito, elevar os olhos aos céus e dizer: Deus, Jesus, cumpra-se sobre esta pessoa a tua vontade. Cumpra-se sobre nós os teus desígnios, porque saberemos conviver com a tua vontade, porque também sabemos que tu és todo amor, todo justiça. E que, talvez por inconsciência nossa, achamos mais conveniente chorar e sofrer. Praguejar, reclamar. Vociferar contra ti, Deus. Que pecado esse que eu cumpro? Perdoa-me pelos erros que eu cometi. Perdoa este irmão que desencarnou pelas falhas cometidas também. Em tuas mãos entrego este meu irmão, este meu filho, este meu amigo, este meu esposo, minha esposa. Consola o meu coração que sofre essa angústia, a tristeza da sua ausência. Mas também me conforta na fé em ti, na esperança de dias melhores. É isso que nos falta. Continuando o texto. Acreditar em mim, a morte é preferível, mesmo numa encarnação de 20 anos. Há essas desordens vergonhosas que desolam famílias honradas. Cortam o coração de uma mãe e fazem branquear os cabelos dos pais antes do tempo. A morte prematura é muitas vezes um grande benefício que Deus dá que se vai, aquele que se vai, e que se encontra assim poupado das misérias da vida, ou das seduções que poderiam arrastá-lo à sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade. É que Deus julga que não lhe é útil passar maior tempo na terra. É uma terrível desgraça dizer que uma vida tão cheia de esperanças seja cortada tão cedo. De quais esperanças quereis falar? Das da terra? Onde aquele que se foi teria brilhado, trilhado seu caminho e feito fortuna? Sempre essa visão estreita que não consegue se elevar acima da matéria. Acaso sabeis qual teria sido o destino dessa vida tão cheia de esperança, segundo pensais? Quem vos garante que ela não poderia ter sido cheia de amarguras? Acaso considerais nulas as esperanças da vida futura, preferindo as da vida passageira que arrastais na terra? Pensais então que vale mais ter uma posição entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Alegrai-vos ao invés de vos lamentar quando Deus quiser retirar um de seus filhos desse vale de misérias. Porém vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor, livre do seu envoltório corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão perto. Seus corpos fluídicos vos rodeiam, seus pensamentos vos protegem, e a lembrança que tendes deles os enche de felicidade. Assim como também vossas dores insensatas os perturbam, pois elas denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Está aí, meus irmãos, esse texto maravilhoso. E espero em Deus que tenhamos compreendido a mensagem desse Espírito. Que Jesus nos abençoe. Vamos fazer a nossa prece, porque ela é mais importante nesse momento. Abençoa-nos, Senhor Deus, com todo o teu amor. Dai-nos tua paz e nos permita, com muita fé, continuar confiando em ti. Sede conosco, Jesus. Dai-nos a tua paz e o teu amor e perdoa-nos por nossas fraquezas. Que a tua vontade se cumpra sobre nós. Assim seja.